Bom, seja bem-vindo a mais um post aqui no blog Design Adaptável. E dessa vez o primeiro post, na verdade, sobre tipografia e como a gente pode trabalhar com tipografia na web, beneficiando não só na questão de construir interfaces adaptáveis, mas com relação também à acessibilidade e à usabilidade. Né? Então, no post eu começo fazendo um pouco essa relação, né, da tipografia com a música, justamente porque nesse post especificamente eu vou trabalhar, né, eu vou falar sobre o que a gente chama de ritmo vertical, que é através das técnicas tipográficas específicas na web, a gente cria um ritmo vertical para a tipografia e para os outros elementos do site também, né? Para os espaços que são colocados e tal. Então aqui no post começo fazendo essa analogia com a música, né, em função do ritmo. Passo um pouco sobre na questão, né, das diferenças de renderização, essas coisas acabam influenciando, né? Mostra como, por exemplo, no Internet Explorer fica muito mais carregada a visualização da fonte em função do ClearType, né, que é a técnica de aperfeiçoamento quando você está usando o sistema operacional Windows. Coloco aqui uma questão importante hoje em dia, que são frameworks CSS, especificamente a framework que se usa para resetar os valores dos navegadores para igualar valores que na verdade não são padronizados. Alguns são, outros não. Então, vou fazer um exemplo no final demonstrando toda essa técnica, e aqui eu coloco dois, que são acho que os mais conhecidos, e sinalizo que eu uso esse CSS Reset do Eric Meyer. Tem um link aqui do Yahoo Reset também. E aí começa a falar sobre a técnica de fazer tipografia na web, que ao invés de usar valores absolutos em pixels, usar valores relativos em que é a unidade de medida própria da tipografia, que a gente trabalha com valores relativos e não absolutos. E aí eu explico um pouquinho, coloco as fórmulas de conversão, porque a gente trabalhando, por exemplo, no Photoshop, a gente atribui, né, pontos e tal, e trabalhando numa resolução de 72 dpi, acaba que a gente tem a gente projeta em pixels, na verdade, né? Você bota 12 pontos, equivale a 12 pixels, mas quando você vai realmente montar o seu template, ao invés de você continuar usando valores em pixels, você vai ter que fazer a conversão para unidades relativas e tal. Então eu explico aqui essa questão toda. A gente começa a ter uma preocupação a mais, que é com relação ao posicionamento desse objeto, né, como demonstra aqui nessa figura. Se você quer colocar o tamanho de um link, né, com um determinado tamanho, mas se você já atribuir algum valor de tamanho, né, para as tags de P de parágrafo, vai influenciar, né, o tamanho desse objeto que é filho de P. E aqui eu falo um pouco sobre essa questão. Né, assim, dá um pouco mais de trabalho construir um site com a tipografia toda com valores relativos nesse sentido, né? Mas isso depende muito de como você implementa isso. Com a prática você consegue deixar isso de forma simples, para você não ficar atribuindo valores relativos dentro de valores relativos em função do contexto, né, que o objeto está, que o texto está. E aí eu falo um pouquinho aqui do cálculo da entrelinha, que na verdade esse aqui é o ponto fundamental na construção do ritmo vertical. Né? A gente vai atribuir um valor padrão para a entrelinha e depois esse valor padrão a gente vai replicar ele vai ser o nosso ritmo. Né? Todos os outros valores de entrelinha, de espaçamento, né, no sentido vertical do site, eles devem ser múltiplos dessa entrelinha básica, que é o nosso ritmo. Que no caso aqui eu estou usando 11.
É o mesmo valor que eu usei aqui no blog Desenho Adaptável e nesse exemplo também. E aí fala sobre usar esse ritmo nos outros elementos, como imagens ou margens e paddings que a gente acaba fazendo, né, usando dentro do layout, não só nos objetos de texto propriamente ditos. Então aqui, por exemplo, como exemplo, eu montei aqui uma estrutura HTML, né, que tem lá um, um logotipo lá, que é só uma frase, uma lista de links, o título aqui que é H1, né, esse aqui é meu H2, aqui são títulos H3, aí parágrafos, né, todos são parágrafos, aqui uma lista de links, uma lista não ordenada, aqui numa lista não ordenada também 3 imagens e com uma nota aqui, seria uma nota lateral de uma imagem e tal, e lista de links e o último parágrafo para fechar, dividido em 2 colunas e tal. Uma estruturazinha básica, aí só para complicar coloquei mais esse formuláriozinho aqui. E aqui esse HTML ele está sem estilização. A única estilização aqui é básica para segurar as colunas e tal, mas a tipografia ela está com o seu valor padrão, né, que como padrão os navegadores atribuem o valor da fonte base, né, de um parágrafo, por exemplo, de 16 pixels. Então, essa fonte aqui de parágrafo ela tem 16 pixels, equivale a 16 pixels. Aí aqui, aplicando as técnicas de ritmo vertical, a tipografia, a gente tem esse tipo de resultado. Uma padronização da tipografia, né? O que é destaque aqui no caso, que seria o logotipo desse site. Você consegue estilizar ele e dando destaque a ele. No caso, o parágrafo aqui está com uma fonte de equivalente a 12 pixels, sendo que nada aqui, nenhum valor a tipografia está atribuído com valor absoluto, com pixels. Né? Então, justamente essa é a técnica do ritmo vertical. Então, aqui, ó, esse texto aqui equivale a 10 pixels. E se a gente reparar, existem, assim, entre aspas, várias coincidências aqui nessa estrutura, nesse layout, que contribuem, né, para a página estar visualmente organizada. Por exemplo, existem, mais uma vez, entre aspas, coincidências, né, no alinhamento desses objetos. O alinhamento desses parágrafos aqui, por exemplo, isso tudo é conseguido através dessa técnica de ritmo vertical. E mesmo onde a gente não vê coincidências, as distâncias elas obedecem uma certa proporção, né? Quando termina esse parágrafo, existe um ritmo aqui que está sendo dado que faz com que essa linha case, né, exatamente nessa altura aqui. Né? Essa distância aqui, ela tem uma proporção que ela acaba equivalendo a outras distâncias, outros espaços em branco dentro do layout, né? E isso tudo contribui para que a página tenha justamente essa unidade dada só por um trabalho tipográfico. Aí aqui no caso eu também inseri essas imagens para dificultar, para complicar um pouquinho a construção do layout, né? Porque obviamente se as imagens têm alturas diferentes e tal, elas acabam fazendo com que o nosso ritmo ele seja quebrado. Não totalmente, né? Não significa que tudo tem que estar perfeitamente alinhado, mas ele acaba saindo, podendo tirar, né, a tipografia um pouquinho do ritmo, mas logo abaixo ele se restabelece. Mas tem como a gente contornar isso também. Aí aqui o que eu fiz? Eu coloquei uma imagem de fundo demonstrando, ó, exatamente qual é o ritmo e como os objetos estão se relacionando com esse grid invisível que é dado pelo ritmo vertical. Então, nesse exemplo, o meu ritmo, minha unidade rítmica, ela é de 11 pixels, né, que você consegue ver por a distância entre cada linha dessa aqui.
a distância de 11 pixels. E aí todos os objetos, a gente vê, eu vou pegar aqui um recurso aqui de uma caixa auxiliar. Ó, você vê esse título H1 com H3, eles estão se equivalendo. Essa linha de parágrafo também está batendo com o link pesquisar. Ó, o link, a lista de link equivale aqui, bate exatamente com a linha de parágrafo. E aí todos esses links estão exatamente alinhados, né, com o parágrafo. Eles estão obedecendo a esse ritmo. Aqui, por exemplo, a última linha, né, aqui dessa nota, ela está coincidindo com a primeira linha aqui do nosso parágrafo. E aí a gente vai vendo que existem realmente essas coincidências. E como eu falei, aqui, ó, a gente vê, deixa eu tirar isso aqui. Então aqui, ó, a gente vê que existe, ó, um ritmo e que essa linha de links ela cai exatamente nesse ritmo. A gente continua mantendo esse ritmo e esse parágrafo ele encaixa, né, exatamente dentro daquele ritmo. Então, eu vou pegar esse exemplo aqui. Eu fiz um arquivo que eu limpei a estilização dele e eu vou mostrar como construir, né, como fazer todo esse cálculo para a gente chegar a esse tipo de resultado, né? Criar esse ritmo, esse grid invisível